prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos ao item 7 do nosso material didático. Vou falar agora de uma ordem, você já deve ter ouvido falar sobre Francisco de Assis, tá bom? Inclusive, acho que o atual Papa, né, exatamente ele colocou esse nome, Francisco, por causa desse Francisco de Assis. Tá bom? Porque todo mundo olha para Francisco de Assis e pensa num exemplo bom, ele escreveu algumas coisas bonitas, né? Se dizia que deveria servir com pobreza, que ia acabar com a riqueza da igreja, mas veja, na verdade, o que é a história desse Francisco de Assis. Ano 1181 da era cristã, então cerca de 110 anos desde que Gregório VII conseguiu elevar o governo papal acima dos imperadores, tá ok? Então eu coloco aí uma citação de um artigo, está aí o artigo completo para vocês verem o que os historiadores, na verdade, sabem sobre Francisco de Assis. O artigo diz: crescia no final do século XII, ou seja, até o ano 1200, ok? O número daqueles que aspiravam à perfeição evangélica. Estes procuraram a via da espiritualidade penitencial, transformando aquela corrente em um verdadeiro movimento. Francisco de Assis aglutinou parte considerável daquele contingente humano, no princípio muito pouco estruturado, mas que veio a se constituir em uma ordem, a ordem da penitência. Aquilo que seus contemporâneos desejavam ardentemente e que era vivido nas moralidades heréticas, parecia possível em Francisco e em sua ordem, numa forma ortodoxa e merecedora de adesão. Então, ele está elogiando porque ele, então, abria mão das riquezas, ok? E escreveu coisas bonitas. O comentário prossegue. Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Aí eu coloco aí um outro artigo, a continuação daquele artigo, né? Ele diz: o Papa Gregório IX foi o 107º, 8º Papa, de 1227 a 1241. Foi importante incentivador dos dominicanos e dos franciscanos, tá bom? Então ele vai falar agora que esses dominicanos e franciscanos, muito elogiados por serem pobres, abrirem mão da riqueza, qual era a função deles na Igreja Católica? Ele diz: tendo sido amigo pessoal do próprio Francisco de Assis, organizou a Inquisição Pontifícia, ou seja, lembre-se, vocês sabem, Inquisição é para você poder inquirir, julgar um herege e imediatamente matar ele. Você tem autoridade para queimar vivo um herege, tá bom? Então, ele organizou a Inquisição Pontifícia com o objetivo de reprimir as heresias. Sempre que ele está falando de heresias, na verdade está falando das igrejas anabatistas, das igrejas cristãs, que a Igreja Católica queria exterminar com ela. Com a promulgação da bula Licet et Capiendos, em 20 de abril de 1233, dirigida aos dominicanos, que passaram a liderar o trabalho de investigação, julgamento, condenação e absolvição dos hereges. Então, esse Papa canonizou São Francisco de Assis 2 anos após sua morte. Então, veja que São Francisco de Assis, na verdade, ele fazia parte de uma ordem que a função dele era perseguir grupos que se diziam cristãos, mas que, infelizmente, não seguiam a doutrina católica. Qual a doutrina? A doutrina do batismo de recém-nascido. Então, por isso o que eles fazem? Eles estão perseguindo essas igrejas. Bom, o artigo prossegue. Albigenses ou cátaros. O catarismo, do grego cátaros, que significa puro, foi uma religião cristã da Idade Média, surgida na França no final do século XI, ou seja, 1100, apresentada por alguns como um sincretismo cristão gnóstico e maniqueísta, manifestado num extremo ascetismo. No entanto, os principais historiadores atuais do catarismo
percebem esse movimento como intrinsecamente cristão e relativamente independente de movimentos anteriores. Marque aí no livro uma pausa para eu explicar a vocês aqui. O que esse historiador está dizendo? Na época, os católicos acusaram eles de sincretismo, né, de misticismo. E uma das razões de acusar de misticismo e até de bruxaria, como eles vão acusar, nós sabemos porque entre essas igrejas aqui foi encontrado o pentecostalismo. E naquele período, a Igreja Católica, ela já tinha documentos que afirmavam que nenhuma outra igreja poderia manifestar os dons espirituais. No caso, eles chamavam o carisma. Ou seja, nenhuma igreja poderia ser pentecostal. Só a Igreja Católica poderia. E se outra igreja aparecesse, a Igreja Católica considerava bruxaria, possessão demoníaca. Tá bom? Então, o que esses historiadores estão dizendo é: a Igreja Católica acusou de um monte de coisa, mas na verdade não eram. Eram cristãos verdadeiros. Ok? O artigo prossegue. Derivando sua concepção gnóstica do universo de uma leitura independente das Escrituras Sagradas, especialmente o Novo Testamento. Os cátaros concebiam a dualidade entre o espírito e a matéria, relacionados respectivamente com o bem e o mal absolutos. Foram condenados pelo Quarto Concílio Lateranense, em 1215, pelo Papa Inocêncio III, e aniquilados por uma cruzada e pelas ações da Inquisição tornada oficial em 1233. Os cátaros, que também eram chamados de albigenses, rejeitavam os sacramentos católicos. Bom, se é verdade o que eles dizem aqui, né, que eles realmente tinham toda essa filosofia de bem e mal, espírito e matéria, que eram oriundos da filosofia grega, misturado com o misticismo grego, tá ok? Então, se isso aí for verdade, eles eram, na verdade, uma seita. Porém, mesmo eles sendo uma seita, não tinha que organizar cruzadas, não tinha que fazer guerra contra eles, tá ok? Isso não faz sentido para os cristãos. No meio desses grupos aqui, alguns nós sabemos que eles não eram cristãos. Por quê? Porque eles vão, inclusive, fazer guerra aos católicos também. Alguns, quando os católicos vierem com os seus exércitos, eles vão organizar um exército e vão partir para matança também. Ok? Enquanto outros cristãos, eles simplesmente fugiam, saíam peregrinando pela Europa, fugindo para não se envolver em guerra, mesmo que fosse uma guerra defensiva. O comentário prossegue. Francisco de Assis debateu com os valdenses, que é como eles chamavam os anabatistas de Lyon, né? Os católicos chamam de valdenses, no norte da Itália e da França, servindo de evidência da existência de muitas comunidades anabatistas espalhadas pela Europa. Então, esse Francisco de Assis, que foi um perseguidor ferrenho da igreja cristã, diz também que ele debatia, quando ele encontrava pessoas, ele debatia, ok, com essas pessoas espalhadas pela Europa. Então mostra que não era um número pequeno, havia realmente um número muito grande de anabatistas. E esses valdenses, se vocês verem, em 2015, o Papa Francisco, ele pediu perdão pelos 6 séculos de perseguição aos valdenses. Então vocês vejam, do período que nós estamos agora, esse grupo que eles chamam de valdenses, eles serão perseguidos por cerca de 600 anos. E o Papa Francisco, que colocou o seu nome em homenagem ao perseguidor dos valdenses, olha que coisa interessante, né? Ele pede perdão aos valdenses por 600 anos de perseguição. Então, ele não deveria nem usar esse nome em homenagem a esse perseguidor de cristãos. Então, ele deveria, olha, eu peço perdão e digo que Francisco de Assis não era santo, beatificaram ele erradamente, e eu quero abrir mão do nome Francisco. Mas ele homenageia o homem que perseguia as igrejas anabatistas. Esse Papa, ele é muito estranho, né? Muitos católicos estão reclamando dele. Ele até falou, chegou a falar abertamente, Deus não existe, o que existe é uma ideia. Falou isso abertamente. Também falou
que ateu vai para o céu. Esse Papa ele está muito estranho, né? Alguns católicos estão criticando ele, até chamando ele de anticristo.